Saúdo a todos com a paz do Senhor, falando do BD e as lições Betel Dominical, Sala dos Adultos. Estaremos hoje falando da lição de número 4. Esta lição será ministrada no dia 26 de janeiro de 2025 e traz o tema o puritanismo, um movimento de pureza espiritual e vida dedicada a Deus. O texto áureo: não tornarás a vivificar-nos para que o teu povo se alegre em ti. Salmo de número 85, versículo de número 6. A verdade aplicada na vida cristã sempre haverá necessidade de renovação, correção e retorno a princípios bíblicos esquecidos ou pouco enfatizados. Os objetivos da lição: compreender o surgimento do movimento puritano, ressaltar a visão dos puritanos e identificar as raízes do puritanismo. Um motivo de oração: orar para que a Igreja de Cristo permaneça firmada nas Sagradas Escrituras. O esboço da lição: nós temos a introdução, nós temos o tópico de número 1, o movimento puritano, o tópico de número 2, um movimento visionário, e o tópico de número 3, aspectos do puritanismo e do pentecostalismo. E a conclusão, é claro, quando nós fechamos com chave de ouro o tema que nos é proposto na lição. Então, nós vimos a aula passada, só para nós termos um gancho, nós falamos sobre a reforma protestante. Essa reforma ela se fez necessária devido aos grandes desvios da igreja, vamos dizer assim, da igreja que imperava, a doutrina romana, romanista, que imperava no tempo. Então foi-se necessário para que se restabelecesse ou reavivasse a fé do povo do Senhor. Nós vimos os pré-reformadores, os reformadores, e nós poderíamos falar agora de uma pós-reforma, e nessa pós-reforma, que é aqueles que vêm para continuar mantendo aquilo que foi conquistado em 1517 com a reforma protestante. Nós temos agora o puritanismo ou os puritanos, que é um movimento de pureza espiritual e vida dedicada a Deus. O que nós podemos deduzir deste tema é que o movimento ele prossegue, ele não para, o movimento não estagna, ele continua, e não muito tempo depois começa a surgir este movimento de continuidade daquela reforma, a continuação daquela reforma. Poderíamos dizer que o puritanismo ele vem para estabelecer ou continuar estabelecendo os requisitos do movimento da reforma, agora na Inglaterra, trazendo para a igreja da realeza, a igreja anglicana, que ainda mantinham alguns elementos da igreja católica. Então nós vemos aqui, já começamos, quando nós analisamos o tema pureza espiritual. Quando falamos de pureza, nós estamos falando do quê? Nós estamos falando de algo que não tem mistura, de algo que não contém impurezas, E nós vamos usar um pouco mais hoje. E eu estava me lembrando quando o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo de número 2, o versículo de número 2, ele traz, vamos ler o versículo 1 e o 2 para nós basearmos esta análise que nós faremos dentro deste tema. Diz assim em 1 Pedro, capítulo 2, versículos 1 e 2. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, e de hipocrisias e inveja, de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Crescimento fala de continuidade, mas o que eu gostaria de destacar aqui é a questão do leite, quer dizer, do alimento. Quando pensamos no recém-nascido, no neonatal, nós lembramos que a sua fonte de alimento nos primeiros meses, de preferência, é o leite materno. Porém, ele põe aqui uma qualidade deste leite
ele chama de leite genuíno. Na versão de Reina e Valera, a versão espanhola, ela traz o leite não adulterado. E na revista aí atualizada, ao meio da revista atualizada, nós temos aqui genuíno leite. Quando nós falamos de pureza, nós estamos falando de algo que não foi adulterado, que não sofreu uma adulteração, que é genuíno e que é também integral, quer dizer, tem todas as suas qualidades. E quando nós falamos do movimento puritano, nós estamos falando disto, da busca pela pureza. É um movimento que buscava cada vez mais a pureza espiritual e também uma vida totalmente dedicada a Deus. Sabe, aquela visão de um pé no barco, um pé no outro, um pé na igreja, um pé no mundo, eles estavam tentando trazer isto com mais afinco para dentro da igreja, esse movimento é um movimento inglês, para dentro da igreja inglesa. Então nós vemos aqui também, né, e aqui eu coloquei algumas coisas na lousa, então eu vou dar sempre uma olhadinha aqui, olhando aqui na Bíblia, para nós termos um segmento coerente daquilo que nós estamos falando. Quando falamos de pureza e de dedicação, nós falamos de algo que exige. E nem todas as pessoas dos dias de hoje, ou nos nossos dias, na modernidade, eles estão prontos para esta palavra, né? A questão da pureza, da dedicação, de algo que você tem que se empenhar e também você tem que deixar algumas coisas de lado para que você consiga exercer ou colocar em prática esta ideia. Quando olhamos o movimento puritano ou o puritanismo, nós vamos ver que são pessoas totalmente dedicadas. Quer dizer, tudo aquilo que eles tinham em mente, eles faziam da melhor maneira possível e com o maior engajamento possível de suas vidas, do seu tempo, dos seus momentos de adoração. Eles procuravam fazer o melhor para Deus. E é isso que nós temos que aprender também. Nós vamos ver no último tópico, o que nós precisamos ter para os nossos dias. Então, nós vemos aqui, na verdade prática, a necessidade de três coisas. Primeiro, renovação. Renovar não é fácil. É sempre um sentimento de perda. Quando nós falamos de renovação, é algo que é velho, que já está ultrapassado, ou que está ultrapassando, ou atrapalhando, e aquilo tem que ser trocado, deixado de lado para trás, para que algo novo comece. Nem sempre é fácil este tipo de operação. Bom, renovação, correção. Muitos hoje não aceitam a questão da correção, porque temos em mente, temos na ideia de que nós o que fazemos o que está certo. E geralmente pensamos em algo certo, aquilo que nós queremos, ou que se enquadre dentro da nossa vontade, das nossas características. Nós nunca pensamos em correção numa maneira de mudarmos, principalmente os nossos pontos de vista, aos nossos pensamentos, para aquilo que está atrelado ao pensamento e à vontade de Deus e das Sagradas Escrituras. E retorno, né? A questão da correção é sempre, a correção e o renovo é sempre para quê? Movido para o retorno ao ensino, às doutrinas, aos princípios, aos mandamentos das Sagradas Escrituras. Quer dizer, é tê-la como única regra de fé e de prática realmente para as nossas vidas. Não é somente um jargão que o cristão vai usar isto como se fosse algo bonito, que chamasse a atenção, mas algo que realmente tenha efeito nas nossas vidas. Tá bem? Tanto na nossa vida espiritual, quanto na nossa vida também secular, vamos dizer assim. As Sagradas Escrituras, elas devem permear, nós vamos ver uma palavra interessante aqui, sedimentar, né? Quer dizer, solidificar, pavimentar, é algo que você tem segurança, você tem certeza, você tem firmeza, é algo difícil de ser derrubado, de ser desconstruído, de ser deturpado de qualquer maneira. Então nós vamos ver algumas palavras interessantes
que nós vamos aí utilizar na lição de hoje. Tá bem? Quando olhamos para isso, nós já entramos nós já vamos para a introdução, que diz: nessa lição estudaremos o movimento puritano e suas heranças teológicas, extraindo lições relevantes para o necessário e contínuo aperfeiçoamento do povo de Deus. Novamente, a ideia de continuidade, de prosseguimento, e não somente isso, mas um crescimento com vistas, né, ou com o objetivo de aperfeiçoamento. Não é somente uma continuidade como se fosse algo costumeiro ou algo que nós podemos fazer ou não de qualquer maneira. Não, este crescimento, este prosseguimento, esta continuidade, ela tem que ter como objetivo o nosso aperfeiçoamento. Veja que não é só um crescimento, mas um crescimento com qualidade, para que nós nos tornemos melhores a cada dia que nós fazemos. Tá bem? Dentro desta introdução, nós entramos para o tópico de número 1, o movimento puritano, quer dizer, este movimento. Eu gostaria de trazer algo também que está martelando na minha mente desde quando eu comecei a olhar, a ler a lição e preparar esta lição. É algo que, por que os movimentos acontecem? Nós tivemos em algumas aulas, se não me engano, na aula dos jovens também da editora Betel, Conectar Mais, nós vamos ver que alguns movimentos nocivos, eles começaram, não é o caso do Cristo, pelo amor de Deus, não é o caso do puritanismo, mas nós falamos em outras aulas. Movimentos acontecem, tanto movimentos bons, como no caso do puritanismo, outros movimentos que nós estudamos não tão bons e alguns nocivos, hereges, porque quando há um distanciamento, quando a igreja cochila, quando a igreja dormita na questão de preservar os padrões bíblicos de sua ética, de sua espiritualidade, da sua liturgia, do seu cerimonial. Quando nós começamos, ou quando a igreja ela começa a perder os padrões, tanto ela vai suscitar o lado ruim dos movimentos nocivos, ou também vai levantar movimentos muito bons, que é o caso que nós temos aqui da questão do puritanismo. Nós falamos sobre o docetismo esses dias, né, em aula passada, e agora nós estamos falando de um movimento muito salutar. Então veja que tanto um quanto o outro, eles vão surgir à medida que nós começamos a cochilar, a dormir, né? Aqueles agricultores que depois de semear o campo, eles vão dormir e vem o inimigo e ele vai semear o campo com o joio. Tá bem? Então nós precisamos sempre nos lembrar desta questão, que os movimentos eles precisam ter continuidade, né? Como nós vamos ver na aula de hoje, ter continuidade para quê? Para que não desperte nem os ruins e para que os bons tenham continuidade. Tá bem? Hoje nós vamos falar do puritanismo, já estamos falando, então, o movimento puritano, o que nós podemos extrair, né? É um movimento religioso muito importante na Inglaterra, nós já temos isso na introdução, posteriormente torna-se a principal tradição religiosa nos Estados Unidos, né? Porque uma nação vai gerando outra e as suas bases, quando olhamos para as nações de outras eras, os seus fundamentos eram todos eles protestantes, né? Isso era uma característica muito boa das nações antigas. E elas estão perdendo, no decorrer, as nações estão perdendo esta base protestante, religiosa, que foram formadas as leis cíveis, as leis cerimoniais, as suas leis que regem a área do direito. Também nós temos toda ela baseada nos mandamentos das Sagradas Escrituras, e nós temos visto que, no decorrer do tempo, estas características estão sendo perdidas, e estas nações que outrora potências, porque estavam voltadas
vamos dizer, a grosso modo, para a palavra de Deus e para Deus, até uma das grandes potências tem nas suas características a frase nós confiamos em Deus, né? Eles confiam, até nas suas notas de moeda, papel moeda, está escrito nós confiamos em Deus, mas muitas já retiraram esta frase, estas características de sua formação. E estão perdendo aí muito para as ideologias e outras falsas religiões que estão sendo inseridas dentro de suas nações. Mas nós vemos aqui que dentro do movimento puritano há um parágrafo que o bispo nos ensina, que diz assim: seus ensinamentos sedimentam a necessidade de pureza e retidão do indivíduo. Veja que quando nós analisamos, estudamos o movimento puritano, nós vamos ver que os seus ensinamentos, foi onde eu falei da questão da palavra sedimentar. Aqui, no caso, ela pavimenta, né? Ela pavimenta o quê? A necessidade, ela fortalece, ela solidifica a ideia de que nós, da necessidade da pureza e retidão do indivíduo, da igreja e da sociedade. Veja que vem do micro para o macro. Por quê? Do pequeno para o grande. Esta retidão e esta pureza, como nós dissemos, a questão de não ter mistura, de não ser adulterado ou de ser genuíno, esta vida espiritual e também esta vida dedicada a Deus, ela traz por quê? Do indivíduo. Ora, nós sabemos que toda a base, tanto da igreja e a base da sociedade, ela começa com o indivíduo. E o indivíduo ele forma uma família e essas famílias se reúnem. A igreja ela é composta de famílias e a sociedade ela é feita de famílias. Então, a partir de um indivíduo bem formado, bem estruturado, tanto moral quanto ética, espiritual, nós vamos ver. E a igreja, o indivíduo, a família, participando da igreja, tendo uma pureza e também uma vida dedicada na liturgia, nós vamos ver sobre isso, e nos cerimoniais dentro da casa de Deus, obviamente nós teremos aí uma sociedade mais sadia, mais estruturada, ordeira, porque a partir do momento em que se perde a questão, a visão de ordem, nós automaticamente entramos no caos, e no caos nós sabemos que não impera absolutamente nada de ordem, quer dizer, é bagunça, é anarquia, é irresponsabilidade, é desobediência, é um caos total, uma desordem total. Tá bem? Então nós vemos aqui esta necessidade porque, olha, indivíduo, igreja, sociedade. Uma igreja estruturada, nós sabemos que uma igreja bem sedimentada, uma igreja bem estruturada, como usa o termo o escritor desta lição, né? O bispo Oídes, eu vou me lembrar aqui, José do Carmo, ele fala sobre esta sedimentação, né? esta pavimentação, fala de cimentação, de firmeza, de solidez, famílias, um indivíduo sólido, estruturado, ele também gerará, nós não podemos também generalizar, mas, consequentemente, ele vai gerar uma família estruturada também, porque ele vai tentar buscar na presença de Deus a pessoa que vai dar continuidade ou o início, melhor dizendo, desta família dentro dos padrões e da visão que ele tem, e ali eles vão gerar filhos que também serão ou procuraremos ensiná-los, instruí-los no caminho que eles devem andar. A família estruturada, uma igreja bem estruturada, ela vai fazer parte de uma sociedade contribuindo com esta estruturação, com esta qualidade de vida, de pensamento, de relacionamento, ele vai levar isto para a sociedade. Tá bem? Então o movimento puritano, ele vai trazer esta ideia e nós vamos ver, falar sobre o início deste movimento. Ora, ele está datado aí cerca do século XVI, durante o reinado da Rainha Elizabeth.
primeira, tá bom? A primeira, e nós vamos ver algumas características, vejam, algumas coisas, algumas. Lembra que eu disse que todo movimento, seja ele bom ou ruim, ele vai partir, ele vai surgir, tendo em vista algumas necessidades, ou algo como nós vemos aqui, olha, o retorno a princípios bíblicos esquecidos ou pouco enfatizados. Bem, como nós estamos falando da igreja, nós vamos ver que este movimento ele surge também na continuidade da reforma protestante, quando Lutero ele prega as 95 teses lá no castelo de Westminster. Então, eu acredito que seja este o nome mesmo. Então, nós vemos que agora há uma continuidade, quer dizer, aquilo que começou em Genebra, na Alemanha, na Suíça, agora o movimento puritano traz a sua continuidade para a igreja na Inglaterra, propriamente dita. Tá vendo? Então, o que é que os puritanos, a partir do que, ou do que, da falta, da ausência, dos esquecimentos ou do pouco enfatizar de alguns ensinamentos e doutrinas bíblicas que eles notavam? Primeiro, eles viam que a igreja tinha adotado práticas esdrúxulas, quer dizer, não bíblicas. Daí a questão da purificação. Então, a primeira coisa que nós temos aqui é a introdução de elementos que não faziam parte ou que não estavam contidos nas Sagradas Escrituras e que agora fazem parte tanto da questão ética, espiritual, litúrgica e cerimonial da igreja, nós veremos aqui. Tá bom? Então, práticas não bíblicas. Aí sempre trazendo a ideia, será que hoje nós não precisamos retomar este pensamento? Alguns podem dizer que poderia ser um pensamento radical, um pensamento, mas existem determinados momentos que pedem uma atuação mais drástica, mais incisiva, para que a situação não tome um vulto muito grande e assim ela fique um tanto quanto mais difícil de ser tratada. É como se fosse uma enfermidade, né? Como se fosse aí um tipo de câncer. Né? Os médicos sempre alertam que se nós buscarmos o tratamento, ou pelo menos uma visita uma vez por ano, 2 vezes por ano ao médico, e se essa doença ela é detectada no início, ela fica mais fácil de ser controlada. É lógico que não há uma promessa, não, você vai ser curado, vai ficar mais fácil de ser tratado, de ser controlado. Então, quando nós olhamos para as doenças espirituais, existem coisas que nós precisamos detê-las no início, tratar no início, porque depois de um determinado tempo ela vai estar enraizada e ela ficará um pouco mais difícil, assim como nós citamos aí esta questão de um câncer, né? Ele estando enraizado, ele vai ficar um pouco mais difícil e até será nulo qualquer tipo de tratamento. Você pode ter um lenitivo, mas nunca uma cura. E, infelizmente, o fim nós já sabemos qual é. Então, nós temos também isto na área espiritual. Quando nós conseguimos detectar, ou quando a liderança consegue detectar este problema, ele consegue tratar mais rapidamente e talvez o dano não seja tão grande. Haverá danos? Sim, porém os menores possíveis. Os puritanos, eles detectaram isso, práticas não bíblicas. E isto alertou este movimento, fez com que este movimento nascesse e crescesse. Porém, um movimento que nasce e cresce baseado numa ideia, num movimento que já vem surtindo efeito, que já começou não somente em 1517, mas ainda no século XIII, né, como nós vemos aqui alguns nomes, Knox, nós vimos aí Savonarola na Itália, nós vimos alguns nomes dos pré-reformadores. Então eles vêm trazendo a ideia que já está sendo, eles não trazem, por que não trazem novidade? Nós vamos ver mais adiante. Então eles lutam pela purificação, né? Mas esta purificação, nós sabemos que limpeza
principalmente de feridas, elas são doloridas, ainda que sejam superficiais, né? Estejam aí na derme, né? Na pele, uma ferida, dependendo do remédio que se usa, o machucado, o ferido, ele vai sentir um certo desconforto. Não é diferente quando nós precisamos fazer isto também nesta área. Veja, era necessário algumas denúncias, né? Primeira coisa que eu achei interessante, ele coloca elementos arquitetônicos, né? Veja, parece algo nos nossos dias, tendo em vista aí o tamanho movimento, né? Obras faraônicas, babilônicas, sabe, aquele espírito de Nabucodonosor de parar na frente de suas grandes construções, que às vezes até nem suscitam coisas boas, né? Pelo contrário, principalmente o ímpio vai olhar aquelas baita construções e vai simplesmente murmurar. Sendo que é bonito, é confortável, mas parece que quanto mais confortável, quanto maior a facilidade, parece que o esforço se torna menor por parte daqueles frequentadores, né? Mas veja que eles precisavam renunciar a elementos arquitetônicos. Então você pode dizer qual a influência que isto pode gerar. Ora, quando nós partimos para um movimento, ou quando nós partimos para uma ação de chamar a atenção somente pelo visível, nós vamos ver isto na liturgia, na cerimônia, os cerimoniais chamavam a atenção por sua pompa, a sua riqueza de cores, de panos, e até hoje isto, né? Quando não tem como chamar a atenção de uma maneira espiritual, se chama de outra, né? E na cerimônia e na liturgia foram colocados elementos, vestimentas, vestes. Nós vemos isto e vimos em outras aulas também, que as pessoas tentam chamar a atenção. Nós falamos da questão, se eu não me engano, na CPAD, na lição da CPAD, sobre os judaizantes, né, modernos. Eles querem modificar a liturgia, introduzindo elementos do judaísmo cerimonial, trazendo elementos de vestimenta, de alimentação, disto, daquilo, dos judeus, nomes e uma série de coisas aí. E isso, ao invés de melhorar, acabam mais atrapalhando do que melhorando. A partir do momento em que nós vemos aqui renunciar a elementos arquitetônicos e litúrgicos e formalidades contraditórias. Veja aqui que a questão não é só a formalidade, mas o contraditório. O que é o contraditório? É o contrário. É aquilo que contradiz, que não diz, que não traz, que não representa a realidade, que não representa aquilo. Então, a partir do momento em que nós não temos em nós a característica espiritual, quando o Espírito Santo de Deus não atrai mais, o que nós precisamos fazer? Introduzir elementos que chamam a atenção, né? O visível, o sentimento que mexe com o sentimentalismo das pessoas. E nós vemos isto quando nós olhamos para a questão de algumas religiões. Você vai ver que é todo feito de pompas, de vestimentas, de roupas, de elementos, de características que nada condizem com as sagradas, com a simplicidade e a humildade das Sagradas Escrituras. Também era preciso reparar os elementos ou os alicerces à base da ética, né? A ética, que é a forma da pessoa estar ali, moral, se conduzir, se comportar, elementos que vai de um indivíduo, de uma sociedade, ou da igreja, como nós estamos falando, alicerces espirituais, trazer novamente a característica espiritual. E o espiritual, ele é invisível, né? Nós sabemos que, como o Espírito Santo, o vento, nós não vemos, nós podemos sentir os efeitos do vento, mas não podemos vê-lo de onde vem, para onde vai. Nós podemos aí, através dos aeroportos, usam aí as birutas, aquele parece um coador de café, né, sem fundo, para ver a direção. Outros medem a velocidade, mas ver o vento de maneira nenhuma. Então nós vemos aí que os alicerces espirituais, os alicerces litúrgicos, a liturgia é o andamento do culto, é a forma de conduzir um culto.
Porém, nós sabemos que o culto ele é racional. Paulo diz que é o vosso culto racional. Então, nós precisamos entender que os elementos litúrgicos do culto, eles têm que representar, eles têm que anunciar. Os elementos, eles vão transmitindo também uma mensagem. E nós vemos aí elementos que não fazem parte, né? Tanto físico quanto elementos humanos, elementos físicos, elementos... E o cerimonial? O cerimonial é a cerimônia, né? Tem um cerimonial de casamento, tem um cerimonial fúnebre, tem um cerimonial e tem um cerimonial do culto, também de cerimonial. E nós vemos hoje em dia, infelizmente, muita coisa, né? Balés e uma infinidade de coisas que aparentemente ele pode não ser, mas ele substitui o real. Veja, quando um determinado rei ele permite que a outra nação veja todo o seu armamento, veja que Salomão, os grandes reis, deixaram ali armaduras de ouro, escudos, né? Tudo era um ornamento muito especial. Mas ele foi roubado. E ele tinha que, esse rei agora, ele tinha que apresentar alguma coisa. Como é que ele ia falar que foi roubado? Então ele substituiu o ouro pelo bronze. Né? Reluz tudo ao contato com a luz solar, ele vai reluzir, mas veja, apesar de apresentar aparentemente o mesmo brilho, o valor é totalmente diferente. Obviamente que 1 grama de ouro, você vai pesar aí 1 quilo de bronze, ou 2, sei lá, quanto que está o valor hoje de um e de outro. Mas veja que eles são muito diferentes os valores. Enquanto 1 grama de ouro vale aí um preço exorbitante, cobre, apesar de ser caro, mas ele é bem mais singelo do que o ouro. E esse homem, ele achou por bem fazer isto. Ele substituiu o ouro, que foi roubado, por bronze. E nós substituímos a presença de Deus, a graça de Deus, o movimento, nós pentecostais, movimento pentecostal, nós substituímos o movimento do Espírito Santo nos nossos cultos por coisas visíveis, aparentes, que parecem, mas não são. E que não mexem com a alma, mexem somente com o sentimento. O puritanismo, ele entendeu isso e ele tentou trazer de volta neste movimento tanto a pureza espiritual e também uma vida dedicada a Deus. E nós somos exímios substituidores. Nós substituímos. Eu estava vendo algo, né, esses dias eu estava um pouquinho de tempo livre, e a pessoa ela começou a errar, e ele errou em todas as colocações que ele estava fazendo no público. Quando ele viu que não tinha conceito, o que ele faz? Ele simplesmente começa a falar em línguas estranhas. Irmãos, nós somos pentecostais e nós sabemos quando é o Espírito Santo, quando é Deus, o dom de discernir. Aquela pessoa, ela simplesmente agora, como não tem conceito, o que ela faz? Ela troca o ouro pelo bronze. E nós fazemos isto. Veja, e eles... por que o movimento puritano tenta reparar os alicerces ético, espiritual, litúrgico e cerimonial, as cerimônias, a forma de nós cultuarmos a Deus? A liturgia nos traz, vamos dizer assim, o esboço, e a cerimônia nós colocamos em prática aquilo que nós preparamos para Deus. Mas tudo isso deve estar imbuído, mergulhado no Espírito Santo de Deus, senão não há nenhum tipo de efeito a não ser mover o sentimento, arrepios de pele e movimentos momentâneos, que eles logo perderão, em poucas horas eles vão perder todo o significado, no outro dia volta tudo. Por quê? Porque ele tenta, o movimento puritano, ele tenta livrar a igreja das impurezas, veja, das impurezas. E uma coisa que eu achei interessante ele diz mistura de cultos e de outras doutrinas religiosas. Veja, existem movimentos, a igreja brasileira parece que ela tem esse costume, mau costume, de tudo que é inventado lá fora, ela não
para pensar, para perguntar, para analisar, para tentar discernir, simplesmente porque acham bonito, eles começam a inserir, como eu já disse, nomes que não é nome, são títulos, são características, elementos, vestimentas, fórmulas, novos paradigmas, e eles vão introduzindo. Nós vemos isso permeando as nossas igrejas nos dias de hoje, sabe? E nada mais é do que movimentos que não têm nada a ver com o movimento do Espírito Santo, com o operar do Espírito Santo. Então, o movimento puritano ele vem trazendo estas características para quê? Para tirar as misturas de cultos, né? E também doutrinas que não fazem parte, ensinos, outras doutrinas que foram inseridas dentro destes cultos. Este é o movimento puritano, vamos dizer, na sua base. E hoje o que nós vemos é isto. Movimentos, doutrinas estranhas, costumes estranhos, roupas estranhas, elementos estranhos, liturgias estranhas, uma falsa espiritualidade. Nós simplesmente trocamos o ouro, que é uma manifestação do Espírito Santo dentro do movimento pentecostal, principalmente, que é a visão, por aparências, pessoas bem vestidas, bem ornamentadas, alguns cheios de penduricalhos, de ouro, de prata, penteados chamativos, mas quando abrem a boca, infelizmente, a única coisa que conseguem mexer é com o sentimento da pessoa e não com a alma, não com o seu espírito, não há mudança, não há transformação. Então nós precisamos nos preocupar com isso. Será que o movimento puritano não tem muito para nos ensinar nos dias de hoje? E isto vem tudo com o descontentamento com a igreja. Como eu disse, veja, não é com a igreja que vai morar no céu, mas com o sistema em que eles estavam inseridos no tempo. No caso, a igreja romana, a igreja que trazia ainda os costumes do catolicismo romano. Apesar de ser chamada anglicana, é uma igreja da realeza, é uma igreja que foi fundada por eles, mas trazia características, elementos estranhos do catolicismo romano. E o movimento puritano, seguindo o movimento da reforma protestante lá em 1517, agora eles trazem este movimento todo, este ensinamento, e começam a inserir, a tentar inserir isso, a trazer a igreja novamente para um padrão genuinamente bíblico. Tá bem? Mas tudo isso nasce do quê? Do descontentamento com a igreja. O descontentamento, veja, como eu disse no início, o descontentamento tanto pode levantar movimentos nocivos, como nós já vimos, como também levantar movimentos esplêndidos, excelentes, como no caso do puritanismo, que tem muito a nos ensinar, porque a visão principal deles era trazer a igreja novamente para as sagradas Escrituras, tá bem? E não somente um amontoado de cópias, de movimentos estranhos, diferentes, de novos movimentos, de novidades, como nós veremos no decorrer da lição, que agora é único e exclusivamente chamado para quê? Para que haja quantidade e não qualidade na nave da igreja, no auditório, não sei como é que você vai chamar, tá bem? E isto, veja, como eu já disse, era necessário retirar ainda alguns vestígios, algumas sobras do romanismo que ainda imperavam, fazia parte do culto, principalmente no litúrgico e no cerimonial. Quando nós olhamos uma cerimônia romana, principalmente aquelas grandes festas de final de ano, é um homem muito paramentado disto, daquilo, e cores efusivas e grande profusão de panos, de elementos, de características que são somente para chamar a atenção. Quer dizer, se tirar aquilo, Jesus Cristo olhou para nós muitas vezes e disse, olha, por fora filó, por dentro mulambo só. Muitas vezes estamos tão bem aparentados por fora, mas por dentro não passamos de sepulcros caiados. E o movimento puritano ele vem trazer esta característica agora para a igreja na Inglaterra. Tá bem? Além disto, também, quando a igreja ela está voltada somente
para si, vamos dizer assim, para o clero, para a classe sacerdotal dela, o indivíduo ele é relegado a segundo ou até terceiro plano. Veja, é outro cuidado do puritanismo, do movimento puritano, é o cuidado com o indivíduo. Além de se preocupar com a reforma da igreja, também se preocupavam com a integração do indivíduo na família e na sociedade. Então, veja, era um movimento também voltado para a pessoa, para o indivíduo. E quando falamos de indivíduo, nós estamos falando de individual, trabalhar com a pessoa. E nós, muitas vezes, nós pecamos, ou muitas vezes não, todas as vezes nós pecamos quando nós achamos que o trabalho ele só é somente para o coletivo. Não, nós precisamos também gastar tempo com o indivíduo. Por que nós vemos hoje o aumento exorbitante das doenças que eles dizem psicossomática, quer dizer, as doenças que estão alojadas na mente, né? Aí o nascimento de muitos, nada contra, né? Mas muitos consultórios de psicologia, psicólogos, psiquiatras. Por quê? Porque nós nos olvidamos do indivíduo, nós nos esquecemos do indivíduo, do ser humano. E o ser humano ele precisa de cuidados. Por mais que ele apresente não necessitar, este sim, né, quando nós olhamos aí para uma doença destruidora, né, quando nós falamos da questão daquelas pessoas que se trancam dentro de si, né? Mas no meio da sociedade alguns parecem alegres, demonstram uma felicidade efusiva e daqui a pouco você tem a triste notícia que aquele cidadão, que aquela cidadã infelizmente atentou contra a sua vida. O excesso de ansiedade que leva a pessoa a se fechar, a se trancar dentro dela. Né? E nós simplesmente, porque está todo mundo levantando a mão, quem está feliz com Jesus, aquela profusão de mãos, de braços, e nós achamos que está tudo bem, mas muitos ali, a alma está gritando e pedindo socorro, mas nós não nos atentamos a isso. Por quê? Se cuidar do coletivo, principalmente para nós obreiros, já é difícil, imagina cuidar de um por um. Mas Jesus Cristo nos ensinou que nós precisamos cuidar da ovelha, do indivíduo. Veja, e um dos cuidados com o indivíduo era este cuidado para quê? Para que ele fosse integrado, para que ele fosse inserido em família, em sociedade ou na sociedade religiosa, mas uma pessoa já tratada, já cuidada. Porque nós temos dois problemas. Primeiro, a pessoa que está enferma, ela tem a enfermidade e existem enfermidades que ela será espalhada no meio do rebanho. Por isso, o pastor ele precisa cuidar do seu rebanho e cuidar individualmente das suas ovelhas. Ora, meu irmão, mas eu tenho aí um rebanho de não sei, é por isso que existem auxiliares, é por isso que existem, mas cada um de nós, seja cabeça de 10, de 100, de 1000, de 10 mil, de 1 milhão, nós precisamos tomar cuidado. Tá bem? Quando o sogro de Moisés olha e vê o grande trabalho com cerca de quase 3 milhões de pessoas que saíram do Egito, mais o vulgo que sai no meio, nós vemos que o Senhor diz, você vai se matar e vai matar este povo. Então selecione aí 70 homens capacitados, né? Não tem tu, vai tu mesmo. Estamos cuidando de gente, estamos cuidando de pessoas. E a doença da modernidade não está somente fora da igreja, não. Ela está, por incrível que pareça, esmagadoramente dentro da igreja. Nós temos irmãos e irmãs jovens, infelizmente, sendo levados de roldão por estas enfermidades da modernidade e nós simplesmente não estamos tomando cuidado. Mas o cuidado com o indivíduo, veja, era uma outra preocupação. O indivíduo não era somente para gerar receita, para gerar número, para gerar isto ou aquilo, para os cofres, para os bancos, para as carteiras, não. O indivíduo precisava ser cuidado para ser inserido em família, para ser inserido na sociedade. Isto se fala de integração, é tirá-lo lá de fora, preparar para integrá-lo dentro de uma família, dentro de uma igreja, dentro da sociedade, e isto é também obrigação nossa.
Tá bem? O ponto de número 2, o movimento visionário. Veja, por que nós vemos toda esta preocupação? Não era ao acaso. E também não era uma questão assim, vamos fazer isso porque amanhã nós vamos ter aquilo. Não, não era esta a ideia. A visão aqui é na integração, na preparação deste indivíduo, no cuidado deste indivíduo para fazer dele o quê? Uma ferramenta que servisse tanto à vontade de Deus e que também pudesse ser empregada para ser transformadora da sociedade. Tá? E nisso nós vamos falar do movimento de evangelização e da pregação. Movimento de evangelização e de pregação. Quando nós cuidamos do indivíduo, quando nós cuidamos da pessoa, veja, nós podemos deixá-la, né, esse discipulado, que nós chamamos de discipulado, para a integração, para o cuidado, para a especialização, ele vai ser tanto uma ferramenta no servir a Deus, quanto no serviço para Deus. Para Deus. Mas isso exige tempo, tá? Exige tempo, exige dinheiro, exige uma infinidade de coisas que nós precisamos pôr em prática para que este indivíduo ele seja inserido, como eu já disse, em família, na sociedade e que também, dentro da visão do movimento puritano, ele fosse uma ferramenta tanto no serviço com Deus, ou fizesse a vontade de Deus, ou trabalhasse para Deus, e também ele seria uma ferramenta empregada para transformar a sociedade. Veja, que ele trabalharia em duas frentes, era uma ferramenta que serviria para dois serviços. O serviço a Deus e o serviço para Deus pela igreja na transformação de uma sociedade. Então, ele se preocupava na questão da integração, quer dizer, do discipulado, do cuidado, gastando tempo para isto, para aquilo, para que o indivíduo, veja, que agora nós não estamos falando da igreja, da coletividade, estamos falando da pessoa, esta pessoa estivesse apta tanto para um quanto para outro. É uma coisa que nós estamos perdendo a característica, preparar o indivíduo. É a frase que eu acabei de citar. Tá bem? Aí, quando precisa de uma ferramenta mais específica, mais especializada, não tem tu, vai tu mesmo. E quem é que sofre? Tanto a obra de Deus quanto a sociedade, porque nós estamos inserindo ferramentas que não estão aptas, não estão afiadas, não estão preparadas, não condizem com a necessidade premente tanto da obra de Deus quanto da obra para Deus. Então, nós temos que estar sempre pensando nisso. E falamos sobre a evangelização, e o escritor diz, por isso foi um movimento de pessoas aplicadas à educação, que não se furtavam a estudar. Veja, quando nós falamos a questão do estudo de pessoas aplicadas, nós vamos olhar aí, né, no ano de 1870, todos conhecem a história deste inglês, né, chamado Robert Hicks. Quem não conhece, principalmente os que estão inseridos no contexto da escola bíblica dominical, precisam conhecer. Ele é a gênese da escola bíblica dominical, começa com Robert Hicks em 1870, na cidade de Gloucester, na Inglaterra, e ele começa ali quando a Inglaterra está num crescimento para a era da industrialização, uma transformação, mas as cadeias estão apinhadas, a sociedade em si, vamos dizer, as classes mais baixas, e ele se preocupa com as crianças. O que é que ele faz? Ele começa este movimento, contando com a ajuda de mais alguns irmãos e irmãs, uma da aula de letras, a outra da aula de exatas, e ele entra com a questão bíblica. E nós temos aí a gênese da escola bíblica dominical. 1870, nós estamos beirando este tempo aqui. Tá bem? Dentro da questão do movimento puritano, pessoas aplicadas à educação que não se furtavam a estudar todos os escritos que tivessem acesso. Tá bem? Hoje nós temos muito mais acesso, porém existem aí literaturas de péssima qualidade,
que ao invés de acrescentar, né, são aí coaches, treinadores, isto, aquilo, pessoas que não têm o mínimo de conhecimento, de vivência com Deus, né, trazem visões estranhas ao ensinamento bíblico e este tipo de literatura. E nós temos grandes homens e mulheres e jovens de Deus que têm escritos maravilhosos, compêndios que podem nos trazer teologia sistemática, teologia de toda forma, vida cristã, vida sacerdotal, grandes escritores nacionais, alguns já de saudosa memória, mas o costume de se consumir material que não faz parte, que não está inserido dentro do nosso contexto, principalmente pentecostal, é de um tamanho assustador, sendo que nós temos aí muito material, muito bom para ser consumido. E estas pessoas não se privavam, não deixavam de ter conhecimento. Veja, então nós temos aí um grande início, esse movimento, né, de evangelização. E a Robert Hicks, ele usava tanto para ensinar quanto para tirar. Veja que 20 anos depois, nós vamos ter aí quase 200 mil crianças inscritas, segundo alguns escritores, quase 200 mil alunos inscritos nas escolas bíblicas dominicais. Então, é um movimento que cresce rapidamente. Por quê? Porque as pessoas não se privavam. Quantas pessoas vinham para ouvir, para comer, para se alimentar espiritualmente falando, encontravam professores, superintendentes, pastores preparados para isso. Eles sabiam, eles tinham o que servir, tá bom? Não ficavam contando história de carochinha para encher o tempo e, né, simplesmente ter um cargo ou uma coisa ou outra. Ou foi posto ali por alguma conveniência. Tá bem? Então nós precisamos. O ponto de número 2, apesar de dentro deste emprego para transformar esta ferramenta para toda a sociedade, para transformar, nós vemos também a questão da pregação. Havia um cuidado, um retorno para o tipo de pregação que realmente transmitisse, que tocasse, que transformasse. Nós sabemos que quem transforma o indivíduo é o Espírito Santo de Deus. Mas como ouvirão se não tem quem pregue? Né? E pregar o quê? Veja que ele cita a questão, eles voltam à pregação expositiva. Tá bom? Por quê? Dentro desta meta principal de concluir a reforma protestante que começou em outro lugar, a melhor forma de você transmitir isto é através do quê? Da pregação. Não tem outra forma de nós transmitirmos o Evangelho. Existe, sim, mas a forma principal de transmissão do Evangelho é através da pregação. E aqui, no caso, a pregação expositiva. Tá? Por que a pregação expositiva? Porque é uma preocupação não somente em falar, mas em falar compreensivamente e o ouvinte compreender satisfatoriamente e aplicar diariamente aquilo que estava sendo pregado. Porque nós só conseguimos colocar em prática aquilo que nós entendemos. Aí eu vou repetir novamente a pergunta de Felipe para o eunuco de Candace. Ele diz: entende o que lês? Ele diz: como que eu vou entender se não tem quem pregue? Quem me ensina? E ele sobe a carruagem e ele passa um tempo, não sei quanto, mas ele passa um tempo transmitindo compreensivamente, expositivamente a mensagem em Isaías, no capítulo 53 de Isaías, e ele vem até o nosso Senhor Jesus Cristo. Isto é uma exposição. Você pega um capítulo, um livro, e você vai expor a mensagem. Você vai entender, explicar, e você vai aplicar a mensagem. E veja o resultado: eis a água, o que me impede de ser batizado. Veja que ele conseguiu isto. Esta escritura deveria ser exibida numa pregação que atinja de forma direta o coração do indivíduo. Tá? Não é, hoje parece que a maioria das pregações não é para atingir o coração, é para atingir os sentimentos. Né? Aí arrepia, chora, até pula, grita,
mas não acontece nada. É só isso mesmo. É só um movimento externo, né? Uma manifestação externa e não interna da palavra de Deus. Tá bem? Então nós precisamos nos preocupar com isso também. Outro pensamento dos puritanos é que a pregação deveria ser o principal papel do pastor, ocupando o lugar principal em seus cultos. Sabe? Não querendo ser. Mas nós vemos aí, existem áreas. Jesus Cristo, quando foi falar com Jesus Cristo, ele disse assim, vem comigo, ele disse, eu vou enterrar os meus mortos. Ele disse deixa aos mortos que enterrem os seus mortos, você vem e segue. Jesus Cristo estava dizendo o que para ele? Dizendo assim, olha, existe coisa que você quer fazer que o espiritualmente morto pode fazer até melhor do que você. E você tem algo específico para fazer. E você vai me seguir. O pastorado, veja, eu não digo que outras áreas, outros crentes, eles não possam se envolver. Mas o pastor, veja que quando Pedro é interpelado a questão das mesas, das mulheres judias e das não judias, ele disse assim, não é lícito a nós nos envolvermos com isso. Separei entre vocês 7 homens, onde nasceu o diaconato? Para cuidar de mesas. O que Pedro disse? E nós, os apóstolos, vamos cuidar da pregação e da oração. Então existem, nós vemos hoje, pastores envolvidos com muita coisa, muita. Principalmente a área política. Principalmente na política, é uma coisa que tem engraçado demais no meio do ministério. O pastor pode fazer isso? Pode, desde que ele não queira assobiar e chupacana ao mesmo tempo. Ou ele é pastor ou ele é político, não dá para ele ser as duas coisas. E fora isso, outros grandes pastores extremamente ocupados e quando precisa, ainda, como ele diz aqui, ocupando o lugar principal em seus cultos, que é a questão da pregação, ele está cansado. Ele está doente, ele está irritado, ele está e vai naquela de abrir e pôr o dedo em cima e seja o que Deus quiser. Põe o dedo em cima do versículo ou pega uma comida enlatada que ele já pregou em outro lugar e traz lá para a igreja uma comida enlatada. Eu chamo de comida enlatada. É aquele sermão que você fica reaproveitando ele toda vez que você não tem o que fazer. Veja, e dentro da pregação do pensamento, do movimento, da visão do movimento puritano, o primeiro era a evangelização, o segundo a pregação, a preocupação, que deve ser e é o chamado principal de um pastor. Mas os pastores hoje, não todos, eu tive o prazer de conhecer um pastor excelente, e todos os membros da sua denominação, que era uma extensão também da Assembleia de Deus, o pastor Alfredo Reikdal. Eu estava no dia em que um dos netos dele foi separado ao diaconato. Ele estava numa cadeira de rodas, ele olhou e disse, vocês estão vendo? Eu não tenho nada a ver com isso. Era um homem que não tinha um relógio. Alguém pode olhar assim e dizer, mas isso é ignorância, é retrógrado. Enquanto hoje as pessoas estão aí de Rolex, de relógios caríssimos. Enquanto tem irmãos que não têm hora nem para comer, não sabem. Tá? Deixa eu usar esta ilustração, hora e relógio. Enquanto alguns portam aí relógios de milhares de reais. Alguns não têm hora para comer, não sabem o que vai comer. Então, vejam, a pregação dentro do movimento puritano, e eu me lembro, eu tenho um orgulho de me lembrar e de citar que eu estava lá, eu vi. E algumas coisas ele aceitou porque já estava aí no fim da sua vida. Mas ele aceitou porque outros de sua família, não para ele. Eu não estou dizendo, ou talvez esteja dizendo também, que existem muitas coisas, muitos excessos. Né? Se eu já disse excesso é porque já está passando, já passou do limite, faz tempo. E nós precisamos retomar isto, principalmente nós na tribuna, principalmente nós nos púlpitos, principalmente nós que temos títulos, pastores, presbíteros, presidentes, bispos, é uma casta enorme de títulos. Sabe? Com o título não quer dizer que tem que trazer tanta honraria. Tem que ter honra? Tem. Mas tem coisa que já passou do limite.
Já passou do limite e faz tempo, está na hora destes cidadãos acordarem para uma realidade. Ficamos falando de outras denominações neopentecostais e sei lá o quê, mas quando nós também, embora igrejas com heliportos para seus pastores, porque são não sei o quê, descerem, estacionamento privativo, segurança privativa, isto, tudo privativo. Ora, meus queridos irmãos, tudo isso, a Bíblia diz que Deus fez o homem perfeito, mas ele buscou para si muitas dores, muitas dores. Tá bem? E nós queremos apoiar tudo isso com as nossas pregações, mas quando voltamos à pregação verdadeiramente pregação e expositiva, talvez até nós acordemos e voltemos à realidade. Né? E também outra característica é o amor por Cristo, sabe? Aquele amor verdadeiro, aquele amor genuíno, ardente por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós temos grandes escritores aí que demonstram, né? Ele traz aqui o inglês Thomas Goodwin, teólogo e pregador puritano de 1600 a 1680, diz que esse pregador era cristocêntrico, um traço que moldou seu coração pastoral. Veja, que uma vida cristocêntrica ela influencia no ministério. Quando fala de coração, está falando do sentimento pastoral, de uma característica pastoral diferente. Quando nós vivemos uma vida cristocêntrica, o nosso ministério é diferente, a aplicação, a responsabilidade. Havia um missionário que dizia assim, existem 4.000 pessoas, a mulher disse, por que você chora toda noite, todo dia? Você não para de chorar. Ele disse, existem 4.000 almas nesta cidade e eu não sei como elas estão. Coloca o teu coração sobre o teu rebanho e conhece o estado das tuas ovelhas. Aquele homem chorava diuturnamente porque ele não sabia a condição em que se encontravam as vidas, não era nem o rebanho da igreja, as vidas daquela localidade. Veja, que esta aqui, a paixão por Cristo, uma ardente paixão, uma paixão genuína, ela vai transformar o nosso coração. Transformando o nosso coração, ele vai transformar o nosso ministério. Será um ministério totalmente diferente e nós precisamos aprender isso com os puritanos. Os 3 últimos aspectos do puritanismo e do pentecostalismo, tá bem? Há uma descrição muito interessante, por não conhecer a história, muitos que se dizem pentecostais têm enfatizado equivocadamente a busca por novidades. É o que nós estamos falando desde o começo. Os nossos cultos estão apinhados de novidades, coisas que não condizem. Quando falamos de Assembleia de Deus, nós vamos falar no seu início, 1911, os 30 primeiros anos da Assembleia de Deus, era uma igreja que ninguém conseguia copiar. Ninguém. Veja, nem por isso ela deixou de crescer. Podemos chamá-los de ignorantes, disso, daquilo, porque eram pessoas que não tinham teologia, e daí? Mas eram totalmente dependentes do Espírito Santo e também, dentro das suas limitações, dependentes das Sagradas Escrituras. Os 30 primeiros anos da Assembleia, primeiro terço de idade das Assembleias de Deus no Brasil, ninguém conseguiu. O segundo, as outras igrejas começaram a assimilar os outros 30 anos. Começaram a assimilar o movimento, onde houve também aí as igrejas carismáticas, as igrejas renovadas, como eles dizem, carismáticas porque elas aceitam os dons, não são pentecostais, mas aceitam o carisma, os dons. Então nós temos aí, e nos 30 anos depois, nós estamos aí em 100 e poucos anos, vamos colocar, mas aí mais ou menos com 90 anos, nós começamos a copiar os outros. É aqui que está o problema, a busca por novidades para vivenciar um renovo espiritual. E 99,9% dessas novidades não trouxeram um mínimo sequer, um milímetro sequer de vivência de um renovo espiritual. Pelo contrário, destruiu a doutrina, destruiu os marcos antigos, destruiu e estamos a ver navios. Não há crescimento, não há uma formulação, não existe uma visão coesa dentro das igrejas irmãs, deste movimento pentecostal. Um fala uma coisa, outro, dentro do próprio campo, uma igreja fala uma coisa, um dirigente fala outra. Não há
um consenso doutrinário, não há um consenso razoável para que se tenha um bom procedimento no crescimento. Tá bem? A doutrina puritana do Espírito Santo, nós vamos ver outro aspecto interessante do puritanismo e do pentecostalismo, né? E ele destaca aqui, apesar de não haver tanta escritura, tanto por parte deles, na questão da pneumatologia ou da paracletologia, como você quiser, eles também eram pregadores que buscavam essas experiências, esse avivamento, e eles experimentaram os avivamentos também em todos os tempos. Os puritanos conheciam a graça reavivadora, obviamente, sola gratia, eles tinham que conhecer a graça, e também buscavam esta graça. E também que esta graça ela vem mediante a presença do Espírito Santo, e a presença do Espírito Santo sendo reavivada em nossas vidas e na vida deles todos os dias. Então é uma incoerência você dizer que eles não, ou dizer que eles não buscavam, ou que eles não ligavam, não davam tanta ênfase à questão da pneumatologia, como nós vimos na aula passada, escritores que deixaram, né, no caso de Calvino, grandes compêndios, grandes livros, grandes escritos, e também baseados no movimento pentecostal, vamos dizer, no movimento do Espírito Santo, também no movimento dentro da pneumatologia. Tá? O segundo aspecto é a visão da missão do povo de Deus. Então, era que os puritanos tinham uma vida cristã e da missão, quer dizer, eles tinham uma visão integral, quer dizer, uma visão completa quanto à questão, né? E também essa questão aponta para que, como fala de evangelização, da obra, de trabalhar para Deus, eles sabiam da importância de contar com a presença, com a participação do Espírito Santo de Deus em suas vidas. Então nós vemos aqui a missão do povo de Deus, a visão deles era uma visão integral, porque tinha da vida cristã e da missão do povo de Deus. E aponta para a relevância da ação do Espírito Santo. Tá bem? E isto é importante para nós também. Por quê? Porque nós precisamos ser cônscios, sermos conscientes da nossa responsabilidade no processo de renovação e transformação da sociedade. E como uma sociedade é renovada e transformada? Através da palavra de Deus. Como ouvirão, quer dizer, como eles vão obedecer, como eles vão aceitar, ouvir, na questão de uma obediência debaixo de algo, que é de ouvir, de responder, de obedecer a palavra, a mensagem pregada, é que vem a renovação e a transformação de uma sociedade. E como vai ser isso? Com o cristão sendo sal e luz na terra. Ou luz da terra e sal da terra. Você escolhe o termo, sendo luz e sal. Nós precisamos ser. Nós precisamos indicar a direção como luz e precisamos dar tempero, gosto, conservar uma sociedade que está totalmente, como diz o apóstolo Pedro, destruída, corrompida, uma sociedade totalmente corrompida pelo pecado. Terceiro e último, obviamente, esta doutrina puritana e esta missão, ela não teria nenhuma relevância, importância ou eficácia se a Bíblia não fosse a regra infalível de fé e de prática, como eu disse no início da nossa prédica. Em tempos de tantos desvios doutrinários, é preciso reforçar sempre o nosso amor pelas Sagradas Escrituras, e eu quero concluir aqui. É tudo muito bonito quando nós usamos palavras somente como efeito. Mas nós precisamos levá-las a cabo. E levar esta palavra a cabo é principalmente porque, como diz o escritor, em tempo de tantos desvios doutrinários. E eu não estou falando de outras denominações, não. Não estou falando. E eu estou falando de doutrina primária. Tá bom? A doutrina primária gera uma doutrina secundária que alguns têm o costume de dizer que são os costumes da denominação. Costume não salva, doutrina salva. Costume preserva, tá bom? Mas não salva. Tá bem? Então vejam bem, nós precisamos aprender a viver e amar a Bíblia, as Sagradas Escrituras, de uma tal maneira que ela resplandeça em nossa vida,
em meio à sociedade que nós vivemos. Esta era a ideia. Tá bem? Outro aspecto do puritanismo é que a Bíblia era realmente a regra infalível de fé e de prática. Hoje nós não temos mais essa certeza. Sabe, devido ao grande número de desvios doutrinários, e muitos desvios estão vindo de onde? Dos púlpitos. Porque esses púlpitos estão sendo formados, forjados em institutos bíblicos, teológicos, totalmente desligados das doutrinas sagradas, das escrituras sagradas. E esses homens vêm com suas ideias, com seus desvios doutrinários, com suas ilusões e com suas desilusões, e eles derramam isso do púlpito em cima da igreja. Então nós precisamos tomar cuidado também, porque muitos desses hereges, eles estão sendo formados dentro de academias, que levam o nome de bíblicos, disto, daquilo, renovado, pentecostal, o que seja o nome tradicional, não sei. Mas nós precisamos tomar cuidado com o que nós colocamos no púlpito, com o que nós colocamos para os nossos filhos comerem à mesa. Nós precisamos tomar cuidado, porque como no tempo do profeta, tem muito veneno na panela. E quando se prega a doutrina, o povo simplesmente faz careta, não gosta, não quer. Quando se fala de ensino bíblico, pregação expositiva, genuína, regra de fé e de prática, regras, falou em regras, é abominação para o povo. O povo vive uma vida desregrada. Sabe o que é isso? Venha como quiser, fique como da maneira e saia venha como está, fique como quiser e saia da maneira que você vem entender. Eu faço o que prego, você faz o que ouve e vamos vivendo assim. O importante é utilitar do metal no fundo do gasofilácio. Só isso. Eu vou uma pessoa que queria confessar porque estava cometendo um pecado. Qual foi a pergunta do ministro? Você está dando dízimo direitinho? Estou, então está tudo bem? Não está tudo bem. Nós precisamos voltar a esta ideia que nós temos aqui de uma pureza espiritual, de uma vida dedicada a Deus. Vamos ficar com a palavra pureza, tirar as misturas, tirar, colocamos ali, tirar as adulterações dentro da doutrina, da pregação, da vida cristã, viver um evangelho genuíno, uma vida genuína. E isso nós aprendemos com o puritanismo. E se Deus quiser, nós vamos falar de um outro movimento muito bom. Veja, o movimento, para encerrar, o movimento protestante, a reforma protestante, é o reavivamento da fé e o retorno às escrituras. O movimento puritano é a pureza espiritual e a vida dedicada a Deus. A próxima aula, o pietismo, reavivando o coração através da devoção pessoal. Então nós temos uma sequência de grandes movimentos, de relevantes, de importantes movimentos que tentaram trazer novamente esta vida dedicada a Deus. Tá bom? Que Deus nos abençoe, já recebemos um pouco de tempo, e a próxima aula, do próximo encontro, se Deus quiser, nós estaremos falando da lição de número 5, falamos da lição de número 4. Que Deus nos abençoe, fiquem todos com a paz do Senhor, e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Amém.